Olá a todos, estamos aqui com o pré-candidato à presidência da República pelo PSOL, Guilherme Boulos, que também é líder do MTST, Movimento de Moradia de Abrangência Nacional. Vai conversar aqui comigo, com o André Henrique, do Rede Popular. Eu sou Rafael Brusa, do Independente. E, Guilherme, muito obrigado pelo encontro. Muito bom ver como os candidatos se abrem para a imprensa alternativa. E, bom, a gente queria começar falando mais de eleições. E a Manuela Dávila, algumas semanas, a Manuela Dávila ela chegou a dizer que poderia abrir mão da candidatura, você viu tudo isso, caso as esquerdas tivessem a opção de se unir. Antes disso, Flávio Dino, também do PCdoB, declarou que PT, PSOL e o PCdoB deveriam apoiar a candidatura de Ciro Gomes. Eu queria saber como você vê essas possibilidades levantadas por outro partido. Primeiro, obrigado, Rafael, obrigado, André, pela oportunidade. Acho que é dever de quem quer dirigir o país se abrir para dialogar, né? E com a mídia alternativa, sobretudo para quem, como eu, defende a democratização das comunicações no Brasil, é mais que uma obrigação. Fica aqui, inclusive, o recado para candidato a presidente da República que está fugindo de debate, fugindo de imprensa, fugindo do conflito, né? Que é bom na hora de gritar, de xingar, mas na hora de debater, esconde embaixo da mesa. Em relação à questão que você colocou, acho que nós temos que construir uma unidade do campo democrático, do campo de esquerda, em torno de princípios e bandeiras fundamentais. Hoje nós vivemos um profundo retrocesso democrático no nosso país, um retrocesso em direitos sociais. O governo Temer é um descalabro, um desmonte nacional. Nós vivemos um retrocesso do ponto de vista da democracia brasileira. Está aí a violência política, o ódio, a intolerância contaminando os debates. Violência, inclusive, a ponto de mortes, né? Mataram a Marielle no Rio de Janeiro há 3 meses, não houve justiça até hoje. Isso é sintoma de uma democracia adoentada. Assim como a politização do judiciário, com a condenação injusta e a prisão do Lula, tudo isso expressa um momento de crise grave na democracia e perdas de conquistas sociais do nosso povo. Em relação a esses temas, a esquerda precisa estar junta. Nas ruas, nas lutas, nas mobilizações. É engraçado que às vezes surge um debate de unidade de esquerda só no momento de falar de eleição. Nós queremos construir essa unidade na rua e nas mobilizações sociais. Nós queremos construir essa unidade no debate político e na apresentação de alternativas. Em relação ao processo eleitoral propriamente, nós precisamos entender que há os pontos de unidade, nós temos que saber valorizar essa convergência, sentar numa mesma mesa, mas há os pontos de diversidade e de diferença. É importante que seja assim. É importante que na esquerda não tenha pensamento único, não tenha pluralidade. A nossa pré-candidatura à presidência da República, ela não existe em função de tal ou qual outra candidatura. Ela existe em função de um projeto para o Brasil, de um projeto de futuro, de um projeto de enfrentamento de privilégios, de um projeto de governar de um outro jeito e não com as mesmas velhas forças que comandaram a política brasileira desde sempre. É em torno desse projeto que nós vamos manter a nossa pré-candidatura. Mas, Boulos, muitos eleitores de esquerda progressista, eles temem que essa desunião possa deixar a esquerda fora do segundo turno. Você acha que existe esse risco? Olha, na situação que está o Brasil, né, nós estamos nas eleições mais imprevisíveis nos últimos 30 anos. Né? É difícil fechar qualquer possibilidade. Agora, se a gente analisar a conjuntura tal como é, primeiro, a direita e centro-direita estão mais divididos que o campo progressista. Existe uma série de candidaturas no campo da direita e centro-direita. Segundo, todas essas candidaturas da direita e centro-direita, de um modo ou de outro, representam Temer. O projeto de Temer para o Brasil. Um projeto rechaçado por 96% da população brasileira. Algumas são Temer disfarçado, outras são Temer assumido e escancarado. Eu não acredito que o povo brasileiro vai botar 2 Temers no segundo turno. E a sua candidatura traz a liderança indígena, né? Sônia Guajajara, uma coisa interessante. E sigo a linha da pergunta anterior, de que existem muitas candidaturas pulverizadas. Eu queria saber qual você apontaria, pelo menos, porque eu suponho que deve ter várias, o objetivo assim, central da campanha. Você vem com o MTST também incorporando o PSOL ganha uma perspectiva aí mais social. Você citar um pouco os objetivos próprios da candidatura, além de, óbvio, tentar ganhar a presidência. Veja lá, primeiro, só um reparo, não é uma incorporação do MTST ao PSOL. O que ocorreu é uma aliança.
Nós construímos uma aliança entre o PSOL, o PCB, o MTST, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, com a Sônia Guajajara, que é minha companheira de chapa, a Mídia Ninja, setores de movimento de juventude, movimento negro, movimento feminista, LGBT, artistas, intelectuais. Nós estamos construindo... os grupos que construíram a plataforma Vamos no ano passado e que vem uma perspectiva de reorganizar a esquerda brasileira. A nossa pré-candidatura expressa isso. E traz um projeto para o Brasil. Nossa pré-candidatura traz um projeto que é o de colocar o dedo em feridas fundamentais. Eu te diria 3 pontos que representam aquilo que nós vamos apresentar no processo eleitoral, que já estamos apresentando nas andanças por esse país afora. Esses dias tivemos uma atividade na Unicamp extraordinária, mais de 1.000 estudantes, professores, dialogando e debatendo, é assim que deveria ser. Mas os 3 eixos que para nós são indispensáveis. Primeiro, nós vamos, como primeira medida de governo, revogar as medidas tomadas pelo governo Michel Temer. Chamar um plebiscito para que o povo brasileiro se coloque. Nós não temos a menor dúvida, aliás, todas as pesquisas mostram isso, que o povo brasileiro não aceita congelamento de gastos públicos por 20 anos, em saúde, educação e moradia. Que o povo é contra uma reforma trabalhista criminosa como a que foi feita, que retira direitos historicamente conquistados. Que o povo também é contra entregar o pré-sal e as nossas riquezas naturais para empresas estrangeiras. E o povo não foi chamado a decidir sobre isso. Essas medidas foram tomadas por um governo ilegítimo e aprovadas por um Congresso, em sua maioria, desmoralizado. Então, uma primeira medida nossa será um plebiscito para revogar o estrago de 2 anos de Michel Temer. Segundo, nós vamos enfrentar de verdade a desigualdade e os privilégios no Brasil. Não é possível que o Brasil continue sendo a 7ª economia do mundo e esteja entre os 10 países mais desiguais do mundo. Não é possível que num país como o nosso, 6 bilionários tenham mais riqueza que 100 milhões de pessoas. Nós precisamos virar esse jogo. Virar esse jogo significa taxar grandes fortunas, tributar lucro e dividendo, fazer uma reforma tributária progressiva para que o 1% mais rico comece a pagar imposto e pagar a conta do financiamento do Estado brasileiro, que nunca pagaram até aqui. Ao mesmo tempo, nós vamos regular o sistema financeiro. Nós não vamos governar para mercado, não. Nós vamos governar para o povo brasileiro. Isso significa enfrentar interesse de banco, regular o sistema bancário, utilizar banco público para baixar a taxa de juros no país, acabar com o que é hoje essa sangria da dívida pública com juros exorbitantes. Esse desafio para nós é essencial e nós vamos fazer junto com o povo brasileiro. E o terceiro é a questão da democracia no nosso país. Veja, nós estamos com uma democracia ferida, destroçada, e ao mesmo tempo com um nível de descrença, de crise de representação sem precedentes na nossa história. E por isso, nós não podemos ter medo de dizer às claras para a sociedade brasileira que esse sistema político se esgotou, que este modelo de governabilidade bateu num teto e não dá mais. Nós vamos governar com a maioria da sociedade, com plebiscitos, com referendos, com conselhos. Democracia não pode ser só ir lá a cada 4 anos, apertar um botão e acabou. Democracia é o povo ser escutado e participar das decisões fundamentais ao longo de todo o processo. Boulos, um dos efeitos da desigualdade social é a violência. Saiu o Atlas agora da violência 2018, mostrando que nós tivemos aí 62 mil homicídios e as principais vítimas são jovens de periferia e negros. Qual vai ser a sua política para combater a violência? Olha, nós vamos combater a violência mudando o modelo de segurança pública no Brasil. Este modelo reproduz a violência. Nós temos um modelo que é caro, ineficaz e violento. Nós temos a polícia que mais mata e a polícia que mais morre no mundo. Alguma coisa está errada nessa história. O Atlas da Violência mostrou, inclusive, não só os índices alarmantes de violência, o Brasil tem 30 vezes mais homicídio que a Europa, mas também mostrou quem são os alvos dessa violência. A juventude pobre e negra nas periferias. Tem um dado deste Atlas, que é o dado da violência em Alagoas, um dos estados com maior índice de violência do Brasil, que é alarmante. Não é? O índice de homicídios em Alagoas para a população branca é de 4 para 100 mil habitantes, que é o índice dos Estados Unidos. O índice de homicídios para a população negra é de mais de 60 a cada 100 mil habitantes, que
que se compara ao de El Salvador, que é o país mais violento da América Latina. Então, nós temos que mudar a lógica de polícia e de segurança pública no Brasil, que não pode ter inimigo interno, pobre negro da periferia. Isso significa desmilitarizar as polícias. Isso significa o ciclo completo, implementar o ciclo completo de polícia, que é uma única polícia civil, que tem um papel preventivo e ostensivo, junto com um papel investigativo de polícia judiciária. Isso significa dar foco na investigação e na inteligência, na integração e não na porrada, não na violência, não na repressão, porque isso não resolveu. Polícia no Brasil foi repressão e paulada até aqui e os índices de violência só aumentaram. Não adianta encarcerar todo mundo. A população carcerária brasileira dobrou nos últimos 10 anos e o país não está mais seguro por isso. Nós vamos ter que enfrentar essa questão não com populismo em cima de corpos, como faz um Jair Bolsonaro da vida, né? Faz populismo irresponsável em cima da violência, explora politicamente o medo das pessoas. Nós vamos enfrentar isso com inteligência, enfrentando o tráfico de arma e munição, tocando nos temas fundamentais para gerar não apenas factoide de sensação de segurança, mas para efetivamente reduzir a violência no Brasil. Ainda nessa questão de homicídios, nós tivemos 4.473 homicídios dolosos em 2017, um aumento de 6,5% em relação a 2016 contra as mulheres. Uma questão do feminicídio, o seu partido tem uma bancada feminista representativa. Qual vai ser a sua política para combater o feminicídio? Olha, a violência contra as mulheres no Brasil é crônica. Nós somos o 5º país do mundo em violência contra a mulher, né? Isso significa, em primeiro lugar, e aí só um comentário antes, especialmente contra as mulheres negras. O dado, se você pegar o dado do ano passado para este ano, ou melhor, do ano retrasado para o ano passado, nós vamos ver que o índice de homicídio subiu drasticamente entre as mulheres negras, muito acima do que das mulheres brancas. O que mostra também o racismo estrutural no nosso país, assim como o machismo e o patriarcado. Nós vamos enfrentar isso, né, de algumas maneiras importantes. Primeiro, tem que reforçar a rede de políticas públicas e de acolhimento às mulheres vítimas de violência. Essa rede no Brasil hoje é absolutamente insuficiente. Isso precisa ser feito. Segundo, nós precisamos tratar a questão de gênero, né, e de violência contra a mulher na educação pública no país. Isso é essencial, assim como a da diversidade sexual. Porque o feminicídio, ele também é resultado da ausência completa de debate, de problematização do machismo na sociedade. A escola tem que ter esse papel. Nós não podemos admitir que debates essenciais para a cidadania e para a vida sejam silenciados por conta de movimentos como Escola Sem Partido, movimentos absolutamente, que interditam o debate, que não valorizam o pensamento crítico, né, e a diversidade. Então, introduzir este debate na sociedade é absolutamente essencial. E tem que ter protagonismo das mulheres também nas políticas públicas e na política. Você mencionou a bancada feminista no PSOL, a valorização da participação das mulheres na política, né? Isso é absolutamente essencial e a nossa chapa representa isso, a nossa construção política dessa nossa aliança também expressa essa representatividade. A gente cobriu extensivamente a tragédia no Lago do Paissandu, estivemos ali nas ocupações nos arredores e um movimento próximo àquele outro cobrava uma taxa, você sabe, óbvio, para manter o prédio. E aí você foi acusado, obviamente o seu movimento não tem conexão com a tragédia, nem com nada, apesar das pessoas terem associado. Eu queria que você explicasse como o MTST se financia e mantém suas atividades. Claro, vamos lá. Primeiro vamos falar sobre o Paissandu, o que aconteceu naquela tragédia anunciada, aliás, né, resultado de um abandono. O poder público, que deveria fiscalizar e garantir condições decentes para o imóvel, não fez isso em momento algum. O mesmo poder público que segue se omitindo em relação às famílias desabrigadas, que nesse momento que nós estamos conversando aqui, estão em barracas no Largo do Paissandu, depois de mais de um mês da tragédia. Isso é inadmissível. Em relação a práticas oportunistas, inaceitáveis, que efetivamente precisa ser apurado, e ao que tudo indica dos relatos aconteceram naquele caso, essas práticas nunca foram feitas pelo MTST. Né? Exploração da miséria das pessoas é algo inadmissível. Né? Cobrar isso de maneira compulsória, aluguel em ocupações, é algo absolutamente inadmissível.
O MTST tem como um de seus princípios não cobrar R$1 de qualquer família sem teto que está nas ocupações. Aliás, isso é amplamente reconhecido por quem faz jornalismo sério, pela própria grande mídia. Alguns semearam fake news e, aliás, estão sendo processados por isso, né? E vão ser condenados logo mais, não tenho a menor dúvida, por terem inventado e difundido mentiras relacionando isso ao MTST, a mim, com o objetivo político claro de atacar o movimento e a nossa pré-candidatura. O MTST se sustenta a partir das pessoas que concordam e colaboram com ele. O MTST não pega R$1 de ninguém, de família alguma, não é? O MTST não se sustenta com dinheiro do poder público. As lutas do MTST se sustentam a partir das pessoas que colaboram, e aproveito aqui para fazer o merchanzinho, né? catarse.me, né? /colabore MTST, é uma das formas como o MTST se sustenta, com seus apoiadores que contribuem por vaquinhas virtuais, por organizações parceiras que também colaboram com doação de alimentos para as nossas atividades. Todos aqueles que concordam com a dignidade e com a importância dessa luta estão mais que convidados a colaborar. Então, muito obrigado a todos pela audiência, por assistir as perguntas. Acompanhem nossas coberturas nas redes sociais. Continuaremos falando de Boulos, de todos os candidatos que seguem nessa disputa que ocorrerá em outubro. Muito obrigado.